Olá, amigos internautas, amigos do YouTube, do Facebook, para você que acompanha meu trabalho. Hoje nós vamos continuar o assunto que nós vimos na semana passada, justificação. E hoje nós vamos falar na parte 2. Mas antes de iniciar o estudo, eu quero lhe pedir um favor. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, isso ajuda muito na divulgação. E compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, Facebook, WhatsApp. Não custa nada para você e ajuda muito na divulgação e para fazer com que esse vídeo chegue a muito mais pessoas. Semana passada nós vimos que justificação é o quê? É Jesus Cristo tomando o lugar do pecador e cumprindo a sua pena, né? Assim como foi um exemplo dado, Barrabás, né? A condenação à morte era para ele. Jesus toma o lugar dele e ele é livre, ele é salvo da morte, né? E é assim que acontece. E em nossos dias de hoje, nós vivemos aí as igrejas, né, colocam pesados fardos sobre os seus membros, né? Como diz Jesus, né? Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E qual é o fardo pesado que as igrejas têm colocado em cima das pessoas? É a lei, a observância da lei, né? A lei é boa, a lei de Deus ela é saudável, a lei de Deus ela é perfeita e ela deve ser observada, com certeza, todos os pontos. O problema é, a lei não traz salvação para ninguém. A lei não traz salvação, né? A lei, nós vamos ver por que a lei não traz salvação, não vou falar agora, mas muitas igrejas têm obrigado as pessoas a cumprir rigores da lei, alguns pontos, porque ninguém consegue cumprir todos, e pregam isso como meio de salvação, e isso é uma grande mentira, e isso não faz parte dos ensinamentos bíblicos. Então nós vamos falar da salvação de uma forma jurídica, né? Quando Paulo escreve aos romanos, né, os romanos eles tinham 2 fóruns lá na cidade de Roma naquela época, né? E julgavam as causas, né? Então Paulo usa essa forma jurídica para explicar para eles como é o parecer da salvação, como é que a salvação é aplicada ao homem de uma forma jurídica, né? Então, lá em Romanos, no capítulo 1, versículo 16 e 17, Paulo descreve aqui o porquê, né? O assunto dessa carta. Olha aqui o que ele diz, ó. Porque não me envergonho do evangelho de Jesus Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro judeu e também grego, ou seja, o evangelho de Cristo, ele é para a salvação de todo aquele que crê, né? Você vê que o que ele coloca, o que ele impõe aí, a condição é crer, né? Judeu e grego, quer dizer, tanto judeu, né, que viveu sob o regime da lei, e também os gregos, ou seja, os gentios, aqueles que não são judeus, que nunca viveram embaixo do regime da lei, a salvação é para todos aqueles que crerem. E ele diz aqui também no 17, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Então, Paulo ele diz que a justiça de Deus provém da fé. A fé que traz justiça, não são as obras, muito menos a observância da lei, né? Porque ninguém consegue observar a lei, não existe, não existe. Eu vejo tantas pessoas, eu vejo aí, eu posso citar para vocês, né? Os adventistas, né? Que eles querem guardar a lei do sábado e outras leis, não comer carne de porco e tal, mas não adianta, ninguém consegue cumprir a lei, não há como, é impossível para o homem. Só existiu um homem na terra que conseguiu cumprir a lei de Deus, foi Jesus Cristo, é só ele. Então a justificação, né, se tornar limpo perante a lei, só vem através de Cristo, o homem não consegue, né? E Paulo ele deixa isso bem explícito aqui na carta aos Romanos, né? Então nós vamos lá no capítulo 3 e nós vamos ver que todos os homens eles são culpados, né? No capítulo 3, nos versículos 10 a 12. 10 a 12 diz assim, ó:
Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Não há, todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem. Não há nenhum só. Então Paulo ele deixa bem claro, olha, não existe ninguém que é justo. Não existe ninguém que cumpra a lei. E nós vimos no assunto da carta, tanto o grego quanto o judeu, tanto o judeu que nasceu e viveu no regime da lei, quanto os gregos que não tinham a lei de Deus, né, os 10 mandamentos ou toda a lei, né, ninguém consegue cumprir de maneira nenhuma, né? E aqui ele põe todos os homens de igual, ó, não há um justo, nenhum sequer. Ninguém, qualquer homem é pecador, a não ser o nosso Senhor Jesus Cristo. Foi o único homem que pisou nessa terra que não cometeu pecado, não transgrediu a lei de Deus. Então, Paulo fala para os romanos, todos vocês são transgressores. E para os romanos, ser transgressor, eles lembravam da lei romana, que dizia que há pena para a transgressão da lei. Há pena. Qualquer transgressor teria que sofrer alguma consequência, né? Muitas vezes, pena de morte, como nós vimos na semana passada. Pena de morte, e a lei deveria ser cumprida, né? Então, para que serve a lei se a lei não salva, né? Se a lei não traz salvação, para que ela serve? Tá lá, no versículo 19 e 20 ainda desse mesmo capítulo. Olha aqui, ó. Ora, nós sabemos que tudo que a lei diz, aos que estão debaixo da lei, o diz, para que toda a boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Então, ele diz, a lei ela serve para apontar o seu erro, mostrar onde você está errado. É para isso que ela serve, né? E ele diz aqui, ó, preste bem atenção, versículo 20, Romanos capítulo 3, versículo 20, preste bem atenção. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele, de Deus, pelas obras da lei. Então a lei, ela veio para te mostrar onde você está errado, onde você peca. Um exemplo simples, prático. O ano passado, né, 2015, né, nós estamos em 2016 ainda, o ano passado, 2015, eu pegava o meu carro e saía pelas rodovias a viajar, de dia, com o farol apagado. E eu não era multado. Por quê? Porque não havia uma lei para isso. Tudo bem, estava ótimo. Hoje, 2017, nós estamos em agosto. Se eu pegar o meu carro e sair numa rodovia e não acender os faróis de dia, eu vou ser multado. Por quê? Porque agora existe uma lei. Agora existe uma lei que me fala, ó, isso não pode, né? Então, o homem, né, ele é culpado pela lei porque a lei mostra o erro dele, mas a lei não serve para salvar. Mais uma vez, ó, por isso nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei. Então a lei ela só serve para apontar o seu erro, te mostrar onde você está errado, mas de maneira nenhuma ela serve para te salvar. Se estão te ensinando isso na sua igreja, que a lei salva, que se você não observar tais coisas e tais, está errado, né? Mas o verdadeiro crente, ele observa a lei de Deus, ele obedece a lei de Deus, não para salvação. Ele observa por amor à palavra de Deus, a Bíblia, e também por amor ao Senhor Jesus Cristo, que por ele morreu. Mas não, jamais para salvação. A lei não salva ninguém. E a salvação é pela graça. Nós vimos já aqui o assunto da carta, né? Era a justiça de Deus manifestada em Cristo. Nós vimos que perante a lei todos são culpados. E nós vimos que o motivo da lei, apontar os erros. E a salvação? Como é que ela vem então, se ela não vem pela lei? Versículo 21 a 24 do mesmo capítulo. Olha, mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus.
Olha que maravilha! Será que na sua igreja que prega lei como salvação, será que eles vão ler essa passagem? Romanos capítulo 3. Semana que vem nós vamos continuar estudando Romanos e continuar falando ainda sobre justificação. Nós vamos estudar o capítulo 5. Mas olha aqui, ó, né? Agora se manifestou sem a lei. A salvação é única e exclusivamente pelo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Como nós estudamos semana passada, se você não viu, procura lá no YouTube ou na minha linha do tempo, você vai ver o estudo anterior, né? Jesus, ele toma o lugar do pecador. Então, você que crê em Jesus, de verdade, que abriu seu coração para ele, se arrependeu, você é salvo por quê? Porque toda a lei foi cumprida em Cristo. Então, se você crê nele e você o aceita como Senhor e Salvador de sua vida, toda a lei está cumprida pela obra dele. Ele cumpriu. Então você pode chegar no céu amanhã, se você morrer, e falar, olha, eu tenho acesso livre à salvação. Por quê? Porque toda a lei foi cumprida no meu Senhor, no meu Salvador. Todos os trâmites e todos os rigores perfeitamente foram cumpridos em Jesus Cristo. É isso, né? E aqui, ó, versículo 24, sendo justificados, ou feito justo, nós somos injustos. Perante a lei de Deus, eu, você, todos os seres humanos, nós somos injustos perante a lei, né? Mas aqui, sendo justificados, sendo feito justo, tornado agora a ser não mais réu, não mais acusado, mas agora justificado, tornado justo pela lei, né? Cumpridor da lei. Gratuitamente, isso é grátis, você não precisa pagar. Você não precisa pagar com as suas obras e nem com a sua obediência. Pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Então a salvação, ela vem do nosso Senhor Jesus Cristo. A salvação, ela vem pela redenção que há em Jesus, né? Pela obra que ele fez, né? E Jesus, na cruz, ele cumpriu toda a lei, em meu lugar, em seu lugar, e está tudo pago, né? Agora o que você precisa fazer é o quê? É crer. A salvação é pela fé, é pela graça, é pela crença em Jesus e gratuita. Semana que vem nós vamos continuar esse estudo. Por favor, ajude compartilhando.